Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos no site e nas redes sociais do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Portugal discutiu esta semana que caminhos devem ser seguidos pela indústria do golfe para que esta modalidade continue a ter um efeito multiplicador na economia do país. Este será o tema da segunda parte do Jogo Económico. Para já, dou as boas-vindas ao Jorge Faria de Sousa e ao Rodolfo Alexandre Reis e avançamos sem mais demoras para o hat-trick. Lançamos para debate 3 números que marcaram a semana. Rodolfo, começamos com a perspectiva de um encaixe recorde para os lados da luz. Antes de mais, cumprimentar-te a ti e ao Jorge Faria de Sousa, e falamos de 3,9 milhões de euros. É quanto separa o Benfica do melhor registro de receitas na Liga dos Campeões. Até agora, os encarnados arrecadaram 61 milhões de euros na presente edição da Champions, e caso eliminem os belgas do Clube Bruges, irão juntar aos seus cofres mais 10,6 milhões de euros, ultrapassando assim o melhor registro financeiro que foi alcançado na última temporada, com um total de 64,9 milhões de euros. E um ponto prévio, nós estamos a gravar uma quarta-feira, portanto antes do jogo do Benfica frente ao Clube Bruges, portanto não sabemos exatamente qual foi o resultado que saiu dessa partida. Naturalmente que em condições normais nenhuma eliminatória fica resolvida na primeira mão, mas a verdade, Jorge, é que temos aqui uma possibilidade enorme do Benfica bater um recorde em termos do encaixe financeiro e tem aqui um adversário ideal para bater esse recorde. Sim, boa tarde, cumprimentar-te a ti Zé Carlos e ao Rodolfo. A verdade é que vencendo os 2 jogos e passando a eliminatória, estamos a falar de 16 milhões de euros, 3 milhões sensivelmente por cada vitória e mais 10 da passagem aos quartos de final. E portanto, eu obviamente acho que o Benfica tem a obrigação de passar, é claramente favorito. Embora o Clube Bruges tenha goleado no Estádio Dragão Futebol Clube do Porto, parece-me que foi a pior exibição da equipa liderada por Sérgio Conceição, provavelmente nas competições europeias desde que o Sérgio é treinador do Porto. Não me parece que seja um Clube Bruges, nem sequer é aquele que goleou o Futebol Clube do Porto por 4-0, nem é aquela equipa que acabou por ser depois goleada em casa na derradeira jornada da fase de grupos e portanto agora, claramente, independentemente de ter alguns jogadores com talento, tem um treinador, Scott Parker, um treinador inglês, que chegou a meio da temporada, já vai, se a memória não me falha, na segunda equipa técnica esta época. A nível interno, as coisas até nem estão a correr de feição à equipa do Clube Bruges. Só uma vitória este ano, não é, Jorge? Só uma vitória e, portanto, parece-me claramente que o Benfica é favorito a passar e, portanto, passando, irá bater então esse recorde, depois de, obviamente, de uma fase de grupos onde o Benfica foi muito competente, relegando o Maccabi para fora das competições europeias e a Juventus para a Liga Europa. A verdade, e seguindo em frente com o Paris Saint-Germain, onde não perdeu, curiosamente, nenhum dos encontros, a verdade é que o sorteio acabou por sorrir às equipas portuguesas. Aliás, parece-me até que o próprio Futebol Clube do Porto, olhando ao contexto que tinha de possíveis adversários, o Inter e o Clube Bruges são, na minha opinião, adversários. Entre as possíveis possibilidades, provavelmente eram os adversários que escolheriam ambos os emblemas e sobretudo o Benfica. O favoritismo é muito acentuado e, portanto, claramente me parece, se há oportunidade para o Benfica poder bater esse recorde de encaixe financeiro, é esta temporada e nesta eliminatória. Como disse, vencendo os 2 jogos, estamos a falar de mais de 16 milhões de euros de encaixe financeiro. E, Rodolfo, do outro lado da segunda circular, vamos falar exatamente do problema contrário, da impossibilidade de ganhar mais dinheiro na UEFA este ano e, pior do que isso, um Sporting cada vez mais longe dos lugares de Champions. Sem dúvida, falamos de 40 milhões de euros. O impacto poderá causar às contas do Sporting caso o clube de Alvalade não se qualifique para a próxima época de entrar na Liga dos Campeões. Isto depois da derrota
em Alvalade no último fim de semana frente ao Porto, que deixou a equipa de Ruben Amorim ainda mais afastada, quer do segundo lugar, que dá a entrada direta, quer do terceiro lugar ocupado pelo Braga, que dá o acesso às pré-eliminatórias da Liga dos Campeões. Relembrar que estes cerca de 40 milhões de euros representam perto de 60% daquilo que é o orçamento do clube, e relembrar ainda que a última época fora da Liga dos Campeões causou um prejuízo ao Sporting de 33 milhões de euros. E de facto, Jorge, estamos aqui a falar de uma situação muito preocupante para o Sporting. É muito provável que a Liga dos Campeões, o apuramento para a Liga dos Campeões, seja uma missão quase impossível para o Sporting esta temporada. Não é impossível matematicamente, mas começa a tornar-se verdadeiramente difícil que o Sporting chegue a um desses 3 primeiros lugares da Liga Portuguesa, que dá acesso, os 2 primeiros, acesso direto, e o terceiro direto, portanto um acesso à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. E de facto o Sporting já vendeu Pedro Porro, já tem ali um encaixe que seria provavelmente equivalente pelo menos à entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões, mas é muito provável que seja preciso vender mais jogadores para poder equilibrar o orçamento na próxima temporada. Sim, obviamente que o Sporting, em primeiro lugar, tem obrigatoriamente que fazer uma segunda volta melhor do que a primeira, e Ruben Amorim tem frisado muitas vezes isso. Não vale a pena estar a olhar para os lugares de cima, se não conseguir aqui construir uma sequência de vitórias novamente, aliás, à semelhança do que tinha conseguido até aquele jogo no Marítimo, vinha de 7 vitórias consecutivas. E obviamente que me parece, olhando para o calendário, que esta fase da temporada pode ser uma boa fase para construir uma sequência importante de vitórias, esperar para ver o que é que podem fazer os adversários diretos, embora pontualmente seja difícil mesmo o segundo lugar, porque estamos a falar que o Sporting tem que somar os seus 3 pontos e esperar que 2 adversários percam pontos. É certo que o Sporting neste momento já só tem mais um confronto direto frente ao Benfica, e será na última jornada, se a memória não me falha, na última jornada da Liga em Alvalade, e até lá o Braga ainda jogará com o Futebol Clube do Porto e com o Benfica. O próprio Benfica defrontará ainda o Futebol Clube do Porto e Braga, e portanto pode haver aqui, pode-se recuperar alguns pontos, além obviamente de poder haver alguma surpresa no decorrer do campeonato, embora se olharmos para aquilo que tem sido esta edição da Liga, a verdade é que não vemos esses adversários diretos a perder pontos com facilidade fora esses confrontos diretos. Há uma outra via para poder chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões, nesse caso com o apuramento direto, que seria vencer a Liga Europa. Agora, obviamente, o Sporting tem que ter como objetivo vencer todos os jogos, e aí incluo, obviamente, a Liga Europa, onde de resto o Sporting jogará esta semana frente ao Midtjylland a primeira mão do play-off de apuramento para os oitavos de final da Europa League. Mas olhamos para uma competição onde estão clubes como o Arsenal, o Barcelona, United e, portanto, União de Berlim. Há vários adversários que, na minha opinião, são equipas com qualidade. A própria Juventus, que falávamos há pouco, caiu também para este play-off via Champions, e, portanto, quanto mais eliminatórias o Sporting for passando, e esperemos que assim seja, porque vai continuar a amealhar pontos e, sobretudo, continuar a acalentar essa esperança de chegar o mais longe possível na competição, mas ao mesmo tempo o grau de dificuldade irá necessariamente aumentar, embora, por exemplo, neste play-off haja um confronto que, na minha opinião, deixa um dos candidatos a vencer de fora. Uma das eliminatórias deste sorteio para este play-off é um United versus Barcelona, e portanto cairá desde logo um dos candidatos a vencer. Mas, como dizia, obviamente será sempre difícil conseguir conquistar a Liga Europa, não digo só pelo Sporting, mas eu acho que cada vez será mais difícil para as equipas portuguesas voltar a vencer competições europeias. Veremos até o que é que fará o Braga na Conference League frente à Fiorentina, que também irá disputar esse play-off, diria na terceira divisão das competições europeias. E o Sporting não tem outro caminho senão
lutar por somar o máximo número de pontos, esperar para ver o que é que acontece com Braga e Futebol Clube do Porto, que são respectivamente o segundo e o terceiro classificado, e é bom frisar, o terceiro lugar não dá acesso direto à fase de grupos, o Sporting teria sempre que disputar uma pré-eliminatória, e como tal iria depois depender também do adversário. Agora, é fundamental para os três grandes estar na Liga dos Campeões, não só pelo impacto desportivo que isso tem, por ser a grande montra, a grande competição de clubes do mundo, mas ao mesmo tempo pelo encaixe financeiro que daí decorre. É verdade que o Sporting fez até uma, eu diria, com exceção de 2 jogos, fez uma Champions, provavelmente que até começou por surpreender a Europa do futebol, nos 2 jogos frente ao Marselha. Ruben Amorim até o tem vindo a dizer, foram os únicos jogos onde a equipa não foi manifestamente competente, não esteve à altura da competição, mas de resto até esteve a bom nível, frente a Frankfurt, frente a Tottenham. A verdade é que não conseguiu o apuramento, caiu para a Liga Europa, e obviamente na próxima temporada é determinante estar nas competições europeias. Caso contrário, poderá ter que vender ativos, embora, como dizias, já tem garantido o encaixe financeiro de Pedro Porro, que é um empréstimo com obrigação de compra, e essa obrigação de compra cairá no próximo exercício, mas vai tudo depender do que for este mercado, sendo que o Sporting tem também depois o desafio de ter, se a memória não me falha, Manuel Ugarte, Pedro Gonçalves, tem apenas 50% dos passos, tem 65% de Edwards, e estes três parecem-me neste momento, se calhar juntando também Gonçalo Inácio, são os principais ativos que o Sporting tem, que possa valorizar e significar encaixes financeiros importantes para o clube, caso não tenha Liga dos Campeões. O caminho dos encaixes financeiros começa a tornar-se estreito para o Sporting. Vamos finalizar este hat-trick, Rodolfo, com um clube que o Jorge já mencionou aqui. Falamos do Manchester United e dos 6,7 mil milhões de euros que os donos do clube inglês, a família Glazer, está a pedir para vender o Manchester United. O prazo para a apresentação das propostas termina esta sexta-feira, e sabe-se que entre os interessados está um grupo de investidores do Qatar, mas também, de acordo com a imprensa britânica, o milionário dono da rede social Twitter, Elon Musk, que já terá feito uma proposta na ordem dos 5 mil milhões de euros. E temos apenas 1 minuto e meio para o fecho desta primeira parte. Jorge, de facto estamos a falar aqui de um investimento do Qatar. Este fundo quer adquirir o Manchester United, é um dos clubes mais rentáveis do mundo em termos de merchandising. Como é que vês este interesse por parte dos qataris na compra do United? Eu acho que não é surpreendente. Diria mais surpreendente é o interesse de Elon Musk. O interesse de um fundo qatari não surpreende, olhando para o que fizeram, por exemplo, no Paris Saint-Germain. A verdade é que também haveria um outro interessado, uma das pessoas com maior capacidade financeira no Reino Unido, e manifestamente adepto do United, também já o assumiu esse interesse. Veremos até sexta-feira quem é que irá apresentar formalmente propostas ou não. O que é certo é que para os irmãos Glazer acaba por ser um negócio onde não perderam dinheiro, porque na verdade estão a vender por mais do que aquilo que acabaram por comprar já há alguns anos esta parte, e tenho até algumas dúvidas que, olhando à performance desportiva, à possibilidade de voltar a estar na Liga dos Campeões, estar em segundo lugar na Premier League, se eventualmente mantém-se interesse em vender. Mas é uma novela de futebol europeu para continuarmos a acompanhar, sendo que o United, estes valores não surpreendem, porque claramente, já o temos vindo aqui a falar em vários tópicos do jogo económico. Se quisermos, a par de Real Madrid, provavelmente são as duas principais marcas desportivas à escala mundial. E a avaliar por aquilo que fez no Twitter, seria muito interessante avaliar aquilo que seria a presidência de Elon Musk num clube como o Manchester United. Rodolfo, voltas para a semana com mais números neste hat-trick. Nós vamos para a segunda parte e falar da indústria do golfe
em Portugal, dos principais desafios para 2023. É já a seguir.